mais uma vez, a Polícia Federal bateu na porta do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, isso em menos de 15 dias aqui no estado do Rio de Janeiro. Os agentes foram na cobertura dele no bairro da Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, para cumprir mandado de busca e apreensão. Dessa vez no inquérito na investigação da Polícia Federal, que apura os aportes bilionários nas empresas, no conglomerado do Banco Master, esses aportes feitos através do Rio Previdência, que é um fundo de pensão, né, gerido para os servidores do estado aqui do Rio de Janeiro. Como a gente vem acompanhando já, né, desde o início do ano, segundo o relatório da PF, a relação do ex-governador Cláudio Castro com o Daniel Worcaro não se limitou apenas a uma relação institucional. Segundo a Polícia Federal, Cláudio Castro fez nomeações estratégicas alinhadas, né, a esses investimentos fora de controle, digamos assim, sem obedecer principalmente também os critérios técnicos e também as orientações do Tribunal de Contas do Estado. A gente, né, lembra que um dos dirigentes do Rio Previdência chegou até a alertar ali, né, sobre essas operações, e aí depois ele foi exonerado. Cláudio Castro nomeou os diretores de investimentos, os dirigentes, que inclusive foram alvos hoje também de busca e apreensão de um dos 10 mandados que foram expedidos para a Polícia Federal cumprir durante a operação desta terça-feira. Na casa do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, ele acompanhou essas buscas, acompanhou os agentes da Polícia Federal. Quem estava junto com ele era a esposa e a sogra dele. 2 aparelhos telefônicos foram apreendidos. A polícia também cumpriu esses mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. Como você disse, essa foi a segunda vez, né, a primeira envolvendo Cláudio Castro nesse lapso curto de tempo foi no dia 15, quando a Polícia Federal foi na casa dele para cumprir mandados de busca e apreensão na apuração que investiga as fraudes bilionárias envolvendo a Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, que fica na zona norte aqui do Rio de Janeiro. A polícia continua com essas investigações. Como eu disse, a suspeita, né, que foi apontada inclusive nesse relatório foi que o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, teve até passagens, teve encontros que foram pagos pelo Daniel Worcaro. Então, tudo isso de forma estrategicamente calculada e favorecendo, né, esses aportes bilionários com o dinheiro dos servidores do Estado aqui do Rio de Janeiro. A gente segue por aqui acompanhando, eu volto com você. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Olha, o ex-governador Cláudio Castro, ele está enfrentando nos primeiros meses deste ano uma série de derrotas em diferentes instâncias da justiça. Só nos últimos 15 dias, como eu disse há pouco, ele foi alvo de 2 operações da Polícia Federal. A gente preparou uma tela aqui para explicar melhor que derrotas são essas, né? E como é que ele vem perdendo politicamente. Em abril, o Cláudio Castro foi condenado à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e econômico, além de condutas vedadas e captação ilícita de recursos nas eleições de 2022. No dia 15 de maio, ele foi alvo da última operação da Polícia Federal por suspeita dele ter atuado a favor da Refit, né, esse conglomerado do Ricardo Magro, dono da empresa, que é o maior sonegador do país. Isso tudo enquanto o Cláudio Castro estava à frente do governo, ele criou esse grande esquema para facilitar a vida do Ricardo Magro. Hoje, menos de 2 semanas depois, o Cláudio Castro é de novo alvo de busca e apreensão, mas, como a gente disse agora há pouco, na investigação que apura as fraudes do Banco Master e a relação de Cláudio Castro com o ex-banqueiro. Castro também vive um baque político depois que o STF suspendeu o julgamento que definiria o formato da eleição para o governo tampão do Rio de Janeiro. A sucessão travada impacta diretamente os planos do grupo do ex-governador de emplacar Douglas Ruas no posto, e o Cláudio Castro ainda, sei lá, eu nem como, continuo imaginando que vai ser senador da República. Juliana Lopes, está mantido esse plano dele de tentar se candidatar mesmo depois de tudo isso?
Thaís, dele sim, mas do PL isso está cada vez mais remoto. Conversei hoje com os integrantes do PL do Rio de Janeiro, o que eles me disseram? Uma frase, inclusive, que me chamou muita atenção, de que era a candidatura de Cláudio Castro antes dessa operação e de todas as outras, ou depois que elas ocorreram, na verdade, era uma candidatura morta-viva, porque tem uma insistência de Cláudio Castro a se manter nessa vaga para uma cadeira no Senado Federal, mas tem um PL entendendo que caso Master acaba fragilizando de uma forma muito contundente essa candidatura. O que eles me disseram? Que até aqui a conversa de Cláudio Castro era para que essa candidatura fosse mantida por uma questão de honra até, ainda que várias operações e investigações estejam sendo feitas contra o ex-governador do Rio de Janeiro. Mas no PL há um entendimento de que é uma candidatura que não só se fragiliza por conta dessas operações, mas que a situação de Cláudio Castro também acaba enfraquecendo um palanque que é importantíssimo para o PL no Rio de Janeiro. A gente está falando do palanque do próprio Flávio Bolsonaro ou do candidato do PL, Douglas Ruas, para ocupar essa cadeira no governo. Então, a figura de Cláudio Castro, de acordo com esses próprios integrantes do PL do Rio de Janeiro, acaba contaminando esse palanque. Há um entendimento que com essa operação de hoje isso está muito claro. A ideia do PL é fazer uma reunião nos próximos dias para entender exatamente quando vai ser batido esse martelo de que essa candidatura ela não vai para frente, ela não tem como se sustentar. Mas, claro, há uma tentativa de encontrar ali dentro do partido uma saída de honra para Cláudio Castro, que já foi governador do Rio de Janeiro, uma figura importante, desde o Wilson Witzel, que tem ali, ou fez ali uma sinalização importante para o partido, para Jair Bolsonaro, para os bolsonaristas. Então, há essa tentativa, ou pelo menos conversas, para que uma saída de honra seja encontrada para Cláudio Castro, mas tudo indica que é uma candidatura que não se sustenta nos próximos dias por conta dessa operação. Aí aparecem, claro, os novos candidatos, os nomes possíveis para essa vaga no Senado Federal. Um deles, vou contar aqui, Carlos Jordi, que hoje é deputado ali na Câmara dos Deputados e que é o autor daqueles pedidos de CPI do Banco Master. Então, a ideia do PL é afastar essa ideia de que eles estão envolvidos com o caso Master, mas na verdade, e aproximar essa ideia de que eles, na verdade, querem a investigação desse caso numa comissão parlamentar de inquérito dentro do Congresso Nacional. Agora a gente chama Matheus Teixeira. Muito boa tarde, Matheus, já aqui conosco nos estúdios de São Paulo. E olha, uma das informações reveladas pela Polícia Federal é que Vorcaro bancou viagens de Cláudio Castro, justamente na época da realização desses aportes financeiros autorizados ali por Castro no Banco Master. Conta pra gente o que significa essa coincidência de datas para a polícia. Exatamente, Débora. Boa tarde a você, Yuri, todo mundo que nos assiste. É o que o ministro André Mendonça chamou de elevada coincidência, ou seja, tinham reuniões, tinham viagens bancadas, inclusive ao exterior, segundo o ministro relata o que consta na representação da Polícia Federal, que o ministro acolheu, que tinham viagens até para o exterior e reuniões em ambientes privados, tudo custeado por Daniel Vorcaro em relação ao então governador do Rio, Cláudio Castro. E essa coincidência entre as viagens com justamente os aportes bilionários da Rio Previdência no Banco Master. Essas letras, esses fundos que o Rio Previdência punha no Banco Master, sempre na mesma época que tinha essas viagens e essa relação muito próxima entre os dois. E não só isso, o que diz também o ministro André Mendonça é que a Rio Previdência, o time ali do próprio órgão e do governo do Rio de Janeiro foram alertados inúmeras vezes sobre o risco dessas operações e ignoraram o risco e continuaram aportando verbas vultosas no Banco Master justamente na mesma época que do outro lado Vorcaro bancava viagens de Cláudio Castro. Portanto, o que o ministro vê é um encadeamento lógico e cronológico dos fatos que leva a uma conclusão, a conclusão de que sim, foi pago uma espécie ali de propina ou vantagens ao então governador Cláudio Castro para que esse aporte fosse realizado. Ele, inclusive, promoveu mudanças no time
da Rio Previdência para conseguir viabilizar esses pagamentos, que, segundo a decisão do ministro, iam na contramão do que as áreas técnicas sugeriam, que eram aportes, portanto, em órgãos e bancos mais sólidos e que poderiam, de fato, proteger o dinheiro, que é bom a gente lembrar, né, Débora e Yuri? Dinheiro do Rio Previdência, ou seja, é quem administra a aposentadoria de todos os funcionários públicos do Rio de Janeiro. Como vocês bem lembraram, é a segunda decisão contra Cláudio Castro num período muito pequeno de 11 dias. A primeira decisão por ordem do ministro Alexandre de Moraes no âmbito da Refit, que tem como protagonista não Daniel Worcaro, mas Ricardo Magro. Ricardo Magro, que está na mira não só do Supremo Tribunal Federal, porque começou lá ano passado com a Carbono Oculto, que foi uma operação sobre lavagem de dinheiro em fintechs, em instituições financeiras, e também a lavagem de dinheiro produto de sonegação fiscal muito grande que a Refit, que era a refinaria de petróleo aqui no Rio de Janeiro, praticava. Portanto, Cláudio Castro entra na mira das duas principais investigações em curso no país. Uma da Refit, que envolve mais de 30 bilhões em sonegação fiscal, e o Banco Master, que a gente vem falando bastante, e que o rombo passa de 50 bilhões. Até o momento não se tem nem clareza do tamanho do rombo. Tamanha eram as fraudes e essa teia de relações do Banco Master, que acabou levando Daniel Worcaro à prisão, e o ministro André Mendonça, portanto, o relator hoje, também bota na mira o ex-governador do Rio, Cláudio Castro. O ex-governador Cláudio Castro, ele está enfrentando nos primeiros meses deste ano uma série de derrotas em diferentes instâncias da justiça. Só nos últimos 15 dias, como eu disse há pouco, ele foi alvo de 2 operações da Polícia Federal. A gente preparou uma tela aqui para explicar melhor que derrotas são essas, né? E como é que ele vem perdendo politicamente. Em abril, o Cláudio Castro foi condenado à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e econômico, além de condutas vedadas e captação ilícita de recursos nas eleições de 2022. No dia 15 de maio, ele foi alvo da última operação da Polícia Federal por suspeita dele ter atuado a favor da Refit, né? Esse conglomerado do Ricardo Magro, dono da empresa, que é o maior sonegador do país. Isso tudo enquanto o Cláudio Castro estava à frente do governo, ele criou esse grande esquema para facilitar a vida do Ricardo Magro. Hoje, menos de 2 semanas depois, o Cláudio Castro é de novo alvo de busca e apreensão, mas, como a gente disse agora há pouco, na investigação que apura as fraudes do Banco Master e a relação de Cláudio Castro com o ex-banqueiro. Castro também vive um baque político depois que o STF suspendeu o julgamento que definiria o formato da eleição para o governo tampão do Rio de Janeiro. A sucessão travada impacta diretamente os planos do grupo do ex-governador de emplacar Douglas Ruas no posto, e o Cláudio Castro ainda, sei lá, eu nem como, continuo imaginando que vai ser senador da República. Juliana Lopes, está mantido esse plano dele de tentar se candidatar mesmo depois de tudo isso? Thaís, dele sim, mas do PL isso está cada vez mais remoto. Conversei hoje com os integrantes do PL do Rio de Janeiro, o que eles me disseram? Uma frase, inclusive, que me chamou muita atenção, de que era a candidatura de Cláudio Castro antes dessa operação e de todas as outras, ou depois que elas ocorreram, na verdade, era uma candidatura morta-viva, porque tem uma insistência de Cláudio Castro a se manter nessa vaga para uma cadeira no Senado Federal, mas tem um PL entendendo que caso Master acaba fragilizando de uma forma muito contundente essa candidatura. O que eles me disseram? Que até aqui a conversa de Cláudio Castro era para que essa candidatura fosse mantida por uma questão de honra até, ainda que várias operações e investigações estejam sendo feitas contra o ex-governador do Rio de Janeiro. Mas no PL há um entendimento de que é uma candidatura que não só se fragiliza por conta dessas operações, mas que a situação de Cláudio Castro também acaba enfraquecendo um palanque que é importantíssimo para o PL no Rio de Janeiro. A gente está falando do palanque do próprio Flávio Bolsonaro ou do candidato do PL, Douglas Ruas, para ocupar essa cadeira no governo.
Então, a figura de Cláudio Castro, de acordo com esses próprios integrantes do PL do Rio de Janeiro, acaba contaminando esse palanque. Há um entendimento que com essa operação de hoje isso está muito claro. A ideia do PL é fazer uma reunião nos próximos dias para entender exatamente quando vai ser batido esse martelo de que essa candidatura ela não vai para frente, ela não tem como se sustentar. Mas, claro, há uma tentativa de encontrar ali dentro do partido uma saída de honra para Cláudio Castro, que já foi governador do Rio de Janeiro, uma figura importante, desde o Wilson Witzel, que tem ali, ou fez ali uma sinalização importante para o partido, para Jair Bolsonaro, para os bolsonaristas. Então, há essa tentativa, ou pelo menos conversas, para que uma saída de honra seja encontrada para Cláudio Castro, mas tudo indica que é uma candidatura que não se sustenta nos próximos dias por conta dessa operação. Aí aparecem, claro, os novos candidatos, os nomes possíveis para essa vaga no Senado Federal. Um deles, vou contar aqui, Carlos Jordi, que hoje é deputado ali na Câmara dos Deputados e que é o autor daqueles pedidos de CPI do Banco Master. Então, a ideia do PL é afastar essa ideia de que eles estão envolvidos com o caso Master, mas na verdade, e aproximar essa ideia de que eles, na verdade, querem a investigação desse caso numa comissão parlamentar de inquérito dentro do Congresso Nacional. O PL vai ter que escolher quem ele vai salvar, né, Juliana? Exatamente. Vamos combinar, né? Eu acho que a escolha no final vai ser do partido. Olha, a operação de hoje da Polícia Federal foi a 8ª fase da Compliance Zero, essa que está especificamente voltada para a apuração das fraudes do Banco Master. A gente separou aqui para vocês uma linha do tempo dessas 8 operações. Então, a primeira fase foi em novembro do ano passado, com a prisão do Daniel Vorcaro. Naquela cena já ficou histórica no Brasil, né, dele tentando embarcar para o Oriente Médio, para Dubai, e ele é preso naquele momento. No dia seguinte, o Banco Central apresenta a liquidação do Banco Master. Nesse dia também tem o afastamento da cúpula do Banco de Brasília. Em janeiro deste ano, aí já pulamos para este ano, janeiro deste ano, Fabiano Gettel, cunhado de Vorcaro, Felipe Vorcaro e Nelson Tanuri, primo do Vorcaro, e o empresário Nelson Tanuri também foram alvos dessa segunda fase. Na terceira fase, de novo, em março, Daniel Vorcaro, Fabiano Gettel e aqui o Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, que acabou cometendo suicídio na própria delegacia da Polícia Federal. Enfim, não deu tempo nem de interrogá-lo uma primeira vez. Quarta fase, abril deste ano, avança sobre Paulo Henrique Costa, que foi presidente do BRB. Ele, agora, nós já vimos um monte de provas, né? Ele já afastado da instituição, como é que foi a relação dele com o Vorcaro na tentativa de montar a venda do Master para o BRB. Quinta fase, maio, agora há pouco. Primo do Vorcaro preso e a busca a Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, presidente do PP, também ali com várias provas apresentadas pela Polícia Federal de uma relação de Vorcaro com Ciro Nogueira, que teria pago até mesada ao senador, além de ter feito ali a minuta do que seria uma nova regra para o funcionamento do FGC que salvaria o Banco Master, coisa que o senador nega. Sexta fase, 14 de maio, aqui pega o pai de Daniel Vorcaro e quando a chamada turma, a turma, foi revelada pela Polícia Federal. Essa turma constava gente ali que atuava para fazer intimidação, para fazer ameaça, para atacar a reputação das pessoas nas redes sociais. E aqui também é preso Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. Sétima fase, 19 de maio, um perito é afastado por vazamentos de contratos contra a esposa, de contratos com a Viviane Barsi. Vamos lembrar aqui que tem um contrato de 129 milhões de reais feitos entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes, e aqui uma operação da polícia para prender o perito que teria vazado as informações sobre esse contrato da Viviane Barsi, e a oitava fase hoje, a busca novamente na casa de Cláudio Castro. Eu vou voltar para cá,
que o Pedro Venceslau e o Matheus Teixeira já estão me esperando. Ei, dupla. Você viu quem está aqui? Pois é. Mas amanhã ele já vai embora. Amanhã ele já vai embora. Que bom, né? Mais ou menos, né, Pedro? A gente brinca que tem ciúmes, mas não tem. Pedro, quero te ouvir. O ex-governador Cláudio Castro, como eu disse aqui, do PL, e atingindo, portanto, o bolsonarismo no Estado, né? Então, é duplamente, é o bolsonarismo e o PL. Como é que eles saem dessa? Pois é, existe uma ala do PL, que é aquela ala que está mais envolvida com a campanha do Flávio Bolsonaro à presidência, e tem aquela ala do PL Fluminense, que está cuidando da candidatura do Douglas Ruas a governador, ele que agora é presidente da Alerj, mas não conseguiu, pelo menos por enquanto, ocupar o cargo de governador tampão até a eleição. Então, entre essas alas do Flávio Bolsonaro e do Rio de Janeiro, existem divergências. A ala mais ligada ao Flávio Bolsonaro, até complementando a apuração da Juliana Lopes, avalia que agora Cláudio Castro se tornou um problema, se tornou um ativo politicamente tóxico para um candidato que já está tendo que se explicar o tempo todo pela sua relação com o próprio Vorcaro. Ele já havia colecionando polêmicas em série, o Cláudio Castro. Antes dessa foi o caso da Refit, a relação dele com o Magro, mas agora essa operação da Polícia Federal revelou uma certa intimidade entre o agora ex-governador e o dono do Banco Master, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A outra ala está dividida, né? Tem uma parte dos aliados de Cláudio Castro que ainda acreditam que é possível reverter essa situação de alguma forma e gostariam que ele tivesse um prazo para que as pesquisas mostrassem como ficou a situação dele, a viabilidade dele, mas isso tudo apesar da questão da inelegibilidade do ex-governador do Rio de Janeiro, porque ele está fazendo uma espécie de teste, esticando a corda, como fez o Lula em 2018. Então, basicamente, temos as possibilidades, como a Juliana falou, do Carlos Jordi substituir o Cláudio Castro, mas tem também o Carlos Portinho, que por enquanto é candidato a deputado federal, é senador, e o próprio Sóstenes Cavalcante seria uma opção também, mas o Sóstenes Cavalcante resiste em disputar o Senado porque prefere ser presidente da Câmara, tentar ser presidente da Câmara em 2027. Por enquanto, a situação política do Rio de Janeiro continua bastante preocupante e nebulosa. Agora, Matheus, quero te ouvir especificamente sobre as descobertas da Polícia Federal, porque, assim, elas são descobertas, mas que, na verdade, são histórias que se repetem, com o modus operandi de Daniel Vorcaro de distribuir benesses, levar a turma para viajar, pagar jantares, uísques, viagens, festas, e a investigação da polícia aponta que isso também teria sido aplicado com o ex-governador Cláudio Castro? Perfeito, Thaís. A decisão importante para começar o assunto é dentro de 11 dias, 2 operações, mas a primeira tinha sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, os aliados dele chegaram a ensaiar ali o discurso de que Moraes é o algoz do bolsonarismo e, por isso, ele teria sido alvo dessa operação. Mas hoje a decisão foi do ministro André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e o que ele fala ali na decisão, como você acaba de narrar, é bem grave. Ele afirma que foram custeadas viagens de Cláudio Castro em encontros privados, justamente na mesma época que a Rio Previdência aportou 3 bilhões de reais no Banco Master, justamente naquelas operações que eles faziam ali na tentativa de inflar a liquidez do banco, enquanto o banco, na verdade, por dentro, estava totalmente podre. Portanto, o ministro André Mendonça afirma que uma elevada coincidência, é o termo que ele usa, entre o momento dessas viagens e desses encontros privados, enquanto o dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro eram colocados dentro do Banco Master. Portanto, o ministro faz esse encadeamento cronológico e mostra como essa coincidência, na verdade, não deve ser apenas coincidência. Além disso, ele afirma que o próprio Cláudio Castro chegou a mudar a gestão do Rio Previdência para viabilizar esses aportes e, além disso, ele recebeu diversos alertas de que esse aporte financeiro não seria correto e não seria bom para a saúde do Rio Previdência e, mesmo assim, ele foi lá e botou dinheiro, que muito importante, como o Fernando Nakagawa acabou de frisar, a gente vinha falando muito, 970 milhões do Rio Previdência dentro do Banco Master e
hoje se revelou que, na verdade, é o triplo. O que era cerca de 1 bilhão pulou para 3 bilhões e esses aportes sempre coincidindo com essas vantagens que teria sido recebido por Cláudio Castro. Portanto, uma decisão bem forte do ministro e não é de Alexandre de Moraes, que tem essa imagem ali, visto pelo bolsonarismo como um algoz. Foi do ministro André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.